Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copia o link do vídeo aqui, compartilha em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. Lembrando que é sempre muito importante e também de graça a sua inscrição e, é claro, o seu like, beleza? Então, deixa essa moral aí, tem muita gente assistindo os vídeos aqui. Vamos bater recorde de like aqui nesse vídeo, gente? Vamos bater recorde de inscrições também no vídeo? Então faça aí a sua inscrição, deixa aí o seu like, deixa essa moral aí, reforça aí, deixa essa força aí para o Eduardo Ferrari aqui, valeu? Olha, muitos assuntos importantes, hein? Muitas informações importantes. Vamos falar sobre o Meia Bosquilha, tá? Do Operário. O Admar Lopes, né? Novo diretor de futebol do Vasco também, já teve uma reunião importante com o Fernando Diniz e também o Felipe, né? Dentro do Vasco. Algumas situações envolvendo o Brian Rodrigues, eu trago isso em primeira mão para vocês, tá? E também sobre SAF. Eu começo com esse assunto envolvendo o Brian Rodrigues. Todo mundo sabe aqui, eu trouxe a informação em primeira mão, que o Vasco havia retomado as negociações com o Brian Rodrigues, atacante do América do México. O Brian Rodrigues, a multa rescisória dele hoje é de 10 milhões de dólares. Ou seja, o América do México, dono do passe do jogador, não abre mão da multa. O Vasco fez uma proposta de 8 milhões de dólares parcelados pela compra do passe do jogador. Ou seja, o América do México não gostou das condições apresentadas pelo Vasco. Só aceita... E assim, o Vasco, como o Vasco não fez uma proposta à vista e o América só aceita esse valor à vista, aceitaria talvez os 8 milhões, né, de dólares, mas à vista e não parcelados. Ou seja, o negócio esfriou, é um jogador caro, né, para o Vasco nesse momento, é um jogador muito bom, caro, mas nesse momento as negociações estão paradas, e vou afirmar para vocês aqui, esfriou bastante a negociação, porque houve um desânimo também pelo lado do Vasco, por conta das condições, né, apresentadas pelo América do México. Repetindo que só aceita o valor de 10 milhões pelo passe do jogador à vista. O América é um clube milionário, enfim, não vai facilitar, já havia demonstrado isso lá atrás. Não vou facilitar a saída do Brian nem para o Vasco, nem para outro clube, né? Então, é realmente uma negociação muito complexa, muito difícil. Ontem também, o Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno, trouxe a informação que o Vasco negocia a contratação do meia chileno Matias Sepúlveda, de 26 anos, meio-campista, e também atua como lateral esquerdo, né? Eu estava assistindo lances do jogador aqui, é um jogador rápido de meio campo, não conheço o jogador, sem hipocrisia aqui, não conheço o atleta, é um jogador canhoto, que joga, né, ali pelo meio campo, pela meiuca mesmo, cai muito pelo lado esquerdo do campo de ataque, não joga na posição invertida não, cai muito pelo lado esquerdo, tem um ótimo, excelente chute de fora da área, bons passes e muita velocidade, né? Então, é um jogador que pode ajudar. Eu assistindo lances do jogador, é titular na Universidade Católica do Chile, né? Então, assim, isso já é um ponto positivo, né? Um jogador titular, jogador de meio campo, um jogador... Eduardo, chega para jogar? Não sei, repetindo, porque não acompanho o futebol do jogador, não acompanhei o futebol do jogador. Parece ser um bom jogador, parece ser um meia de criação, um meia bem rápido. Dá para fazer uma análise melhor sobre o atleta, mas eu assisti agora de madrugada lances do jogador. Estou trazendo para vocês aqui a minha opinião sobre o atleta, tá? Repetindo, um atleta rápido, de meio campo, que, enfim, tem bom passe, bom chute, atua como lateral esquerdo, né? Então, segundo o Fábio Azevedo, está negociando com o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Olha só, gente, sobre o Bosquilha também. O Vasco demonstrou interesse no atleta desde o jogo, né, pela Copa do Brasil entre Vasco e Operário. Então existe o interesse do Vasco. O Vasco, a informação que eu recebi é que o Vasco consultou mais uma vez a situação do Bosquilha, que é um jogador meio-campo, muito bom jogador, né? Bosquilha disputa a Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Brasil pelo Operário, né? Até uma surpresa muito grande o Bosquilha jogando no Operário, com todo respeito ao Operário. E o Vasco tem interesse nesse atleta. Eu acho um bom jogador, eu acho um bom nome. Por exemplo, o Vasco teve a saída do Payet,
você consegue uma contratação bem mais barata do Bosquilha, mais conhecido, conhece o futebol brasileiro. Então, não sei a sua opinião, mas existe sim o interesse do Vasco pelo Bosquilha. Eduardo, sobre a negociação, o Vasco já fez uma proposta? Essa informação eu não consegui receber, tá? Se o Vasco fez uma proposta ou não pelo Bosquilha. O que eu posso afirmar para vocês aqui é que existe o interesse do Vasco pelo Bosquilha. Sobre a reunião do Admar Lopes com o Fernando Diniz, o Felipe e o scout do Vasco, né? E assim, alguns auxiliares também do treinador e tudo mais, ele apresentou uma lista, pelo menos, de 50 nomes de jogadores mapeados, né, pelo executivo. Ele apresentou, botou na mesa, ó, tem uns 50 nomes aqui. Vamos sentar aqui, fazer uma reunião e escolher, né, pontuar alguns jogadores, né? E aí, algumas decisões foram tomadas nessa reunião, decisões importantes, para que nos próximos dias o Vasco possa anunciar os primeiros reforços da janela. Nesse momento, o Vasco ainda não anunciou ninguém, desde o início da janela, né? O Vasco se arrasta aí com algumas negociações. Mas ainda... Por quê, gente? O que está acontecendo? O Vasco entende que se for para apostar em jogadores, aposta na base. Não dá mais para contratar jogador aposta. O Vasco precisa tomar mais algumas decisões no elenco também. Ou seja, além de contratar, o Vasco vai precisar demitir jogadores. Então, assim, vamos recapitular. Na reunião foram tomadas decisões, reforços de verdade, jogadores aquele jogador que chega para jogar, aquele jogador que chega literalmente para ajudar, né? Então, o Vasco está realmente trabalhando esses nomes. O Vasco avançou em algumas negociações. A informação que nós temos é que o Vasco já fechou algumas contratações e pode anunciá-las a qualquer momento, mas isso ainda não aconteceu e vamos aguardar um pouco mais. Sobre a reunião, foi uma reunião muito positiva. O Admar Lopes é um cara muito forte no mercado, é um cara muito sério, é um cara que chegou chegando, trabalhando muito dentro do Vasco. Ponto positivo pra gente, né? O novo diretor de futebol do nosso querido e amado Vasco da Gama. Bom, ontem também o Vasco teve um reforço surpresa, né, no elenco. Trata-se do destaque do sub-20 do Vasco, Juninho, que treinou com um elenco profissional ontem, né, e treinou muito bem, né, se destacando, é um jogador de muita velocidade. O Juninho, que nós cobrimos a base aqui, né, vocês conhecem muito bem o Juninho, um menino muito bom de bola, muito talentoso, tem um contrato milionário com o Vasco, é realmente aquele jogador para ser lapidado. Você não pode jogar no olho do furacão, não. É um jogador muito bom, você tem que ter muito cuidado para não queimar um atleta desse naipe, né? Um menino da base do Vasco, mais um da base do Vasco. O Juninho, para quem não conhece, gente, é um jogador muito levinho, de muita habilidade, velocidade, lembra muito o Estevão, do Palmeiras. Lembra muito. Muito bom jogador, o Juninho. Então, Juninho, muito boa sorte para você. Você, olha, nós temos alguns jogadores da base, alguns que foram emprestados, né, se destacando em outras equipes. Gente, esses jogadores podem atuar com a camisa do Vasco. Esses jogadores se destacaram no passado recente com a camisa do Vasco, jogador tipo JP. Cadê o JP? JP pode ajudar demais o Fernando Diniz. O Vasco talvez não precisa contratar jogador, algum outro volante, tendo um JP à disposição. Barros vem se destacando também. Tivemos a informação ontem que o Barros se destacou mais uma vez, atuando pelo América Mineiro. Mais uma vez, é SAF, o América, e o Barros é titular no América. Jogador como Figueiredo, que Figueiredo não sei se teria oportunidade, porque ali você tem o Adson, o Vasco já contratou jogadores de ataque, você tem Nuno Moreira, então você tem outras prioridades. Eu acho que Figueiredo pode ganhar um pouco mais de experiência, mas pode deixar o Figueiredo atuando um pouco, jogando um pouco mais em outra equipe. Mas Barros e JP, principalmente, são bons jogadores da nossa base, que conhecem o Vasco. O Vasco faria uma economia muito grande. Eduardo, mas e qual frente o Vasco poderia atuar? Um jogador literalmente de meio campo, após a saída do Payet, pontas, um outro centroavante para a reserva do Verratti, mais um zagueiro, né? Então você começa, mas jogador de verdade, tipo um Balbuena da vida, tipo um Brian Rodrigues, né? Então você começa um Bosquilha, muito bom jogador Bosquilha, por que não? Porque atua na Série B, né? Eu acho que o Vasco poderia atacar mais vezes essa frente. Sobre a venda do Ryan,
já mudando o assunto aqui, gente, para tentar acelerar o vídeo, eu tenho certeza que será a venda mais cara assim, da história do Vasco, né? Principal venda da história do Vasco. Isso é uma verdade. Aí é um talento da nossa base. O técnico Fernando Diniz vem conseguindo, né, recuperar o futebol. Recuperar não. Encontrar o futebol dele no elenco principal, no time principal. Porque isso ele faz muito bem na base. Isso ele faz muito bem na seleção brasileira. Ele joga assim. Ele tem esse talento. É um jogador de muita força física, de muita explosão. Então, o Fernando Diniz está conseguindo explorar o melhor do Ryan no time principal também. E aí vem o Barcelona, vem o Chelsea agora, chega a informação que o Chelsea também tem interesse no atacante do Vasco. Então, assim, vamos aguardar, porque existem vários clubes interessados no passe do Ryan. A multa rescisória do Ryan hoje é de 498 milhões de reais, ou seja, o Vasco, enfim, não vai receber uma proposta qualquer, não vai vender o Ryan de qualquer jeito. O Vasco hoje tem uma recuperação judicial, hoje o Vasco tem, entre aspas, um certo conforto financeiro, entre aspas, tá, gente? A dívida continua, só que as dívidas foram paralisadas. E o que está acontecendo? O Vasco está conseguindo administrar bem a entrada e saída de dinheiro, de grana. Porque você, quando entra com uma recuperação judicial, você bloqueia, né, as dívidas, bloqueia tudo que você, né, você bloqueou tudo. Agora, daqui para frente, você recebe um dinheiro novo. E com esse dinheiro novo, você consegue fazer investimentos, você consegue, enfim, contratar e tudo mais. Então, isso tem sido importante dentro do Vasco, tá? Essa recuperação judicial. Por isso que o balanço deu certo. Por isso que, porque a administração Pedrinho está como se fosse assim, estou começando do zero. É assim que eu faço com o dinheiro, com as granas, né, que entram no clube. Grana de patrocínio master, patrocínios pontuais, venda de jogadores. O Vasco é um clube milionário, gente. Fizeram foi destruir o Vasco. E aí eu já entro no assunto SAF aqui. Ah, Eduardo, então a venda da SAF não é uma prioridade no clube? Claro que é. Mas isso mostra que uma gestão competente, uma pessoa competente, aqui eu não estou exaltando só o Pedrinho, não, porque qualquer pessoa, qualquer ser humano da face da terra com boa intenção, tá? Com a vascainidade de verdade nas veias, sem pregar maldade, sem atacar o clube, sendo um bom administrador, qualquer ser humano consegue recuperar um clube da grandeza do Vasco. Essa é a verdade dos fatos. Só que as pessoas destruíram o Vasco e parece que todo mundo, a politicagem que reina dentro do Vasco, todo mundo tem a solução. Quando não tem, pô. Quando não tem, isso não vai acontecer. Então, para mim, isso é uma prova viva de que dá para fazer dar certo. O Vasco vai dar certo. O que a gente precisa fazer agora, no momento, é atacar realmente essa situação da venda da SAF. Isso é um ponto positivo para você apresentar para as empresas. Olha aqui, ó, o que eu consigo fazer dentro do clube. Só que eu não tenho essa condição, porque é uma recuperação judicial, ela é temporária, né? Ela não dura para sempre. O Vasco tem dívida, o Vasco deve. Então, em algum momento, isso pode cair. Mas, nesse momento, o Vasco continua com um balanço muito bom, muito positivo. Tá? Sobre a 777, uma empresa extremamente falida, nós fomos enganados pela 777. Não, a SAF é um ponto positivo para o Vasco, tá? A SAF é um ponto positivo. Agora, a empresa em si, a 777, é uma empresa realmente bananada, uma empresa que chegou para enganar toda a torcida do Vasco, conseguiu, né? Mas o Vasco conseguiu se livrar da 777. Hoje a EQEP, dona, né, entre aspas, dos 30%, 35% comprados pela 777 no Vasco, ela, enfim, tem interesse em negociar os 35%. O Vasco tenta avançar nessa situação para se livrar de uma vez por todas de EQEP, de 777. O Vasco tenta acelerar isso tudo para estar vendendo e resolvendo, né, essa situação envolvendo venda da SAF do Vasco. Recapitulando aqui, houve uma reunião do Marinax recentemente, né, o bilionário grego com o Vasco, sobre a Leila Pereira. Não consegui nenhum tipo de informação. A relação entre Pedrinho e Leila e José Lamáquia deu uma estremecida. Por quê, Eduardo? Não sei. Porque talvez lá atrás promessas foram feitas e não cumpridas. Promessas pelo lado da Crefisa, tá? Não o lado do Vasco. O Vasco está à disposição, o Vasco está de peito aberto. Estou precisando de dinheiro, estou de peito aberto. Preciso de grana, mas parece que não cumpriram o que prometeram para o Pedrinho. E aí não é legal. O Pedrinho hoje é o presidente do Vasco, né? Ele tem que viver literalmente o Vasco. Então,
essas coisas estão acontecendo e é aguardar, né, a cena dos próximos capítulos. O Vasco deu uma resposta muito certa, na minha opinião, muito correta, por isso que é o título do vídeo aí, com relação a isso, com esse saldo positivo do clube. Então, agora nos resta aguardar, tá certo? Gente, então é isso. Antes de terminar o vídeo, eu quero falar da campanha aqui do canal, gente. Ó, é a campanha do Pix aqui do canal, recuperação do canal. Você que, enfim, tem uma grande, média empresa aí. Pô, Eduardo, eu quero divulgar a minha empresa. Como é que eu faço para entrar em contato com você? É através desse e-mail que está passando aqui na tela. É eduvasco199798@gmail.com. Caso você queira anunciar a sua empresa, caso você queira patrocinar aqui o canal Vasco Connection com as transmissões, com os vídeos, também com as lives ao vivo, enfim, participar, né, colocar a sua empresa aqui dentro do canal Vasco Connection, entre em contato comigo através desse e-mail, eduvasco199798@gmail.com. Ah, Eduardo, eu gosto do canal e quero contribuir com o canal de outra forma, através da campanha do Pix. Também, o Pix do canal também é esse e-mail, gente, é eduvasco199798@gmail.com. Lembrando que não importa o valor da sua doação em relação ao Pix, não importa o valor mesmo, e você vai estar participando do sorteio das camisas do Vasco, dos brindes do Vasco, aqui do canal Vasco Connection, tá certo? Através, claro, a galera que está literalmente ajudando o canal aqui, Vasco Connection. O pessoal que, pô, eu quero participar do grupo, do canal, eu quero participar da campanha, ajudar o canal no recomeço, nas transmissões, nas lives, nos vídeos. Então, a maneira que eu posso fazer é essa, Eduardo. Então, enfim, por conta do mês, algumas pessoas também, independente, gente. Tem aqui embaixo, o Pix é esse aqui, eduvasco199798@gmail.com. É e-mail o Pix aqui do canal, tá? Só para ficar claro para a galera aí, tá? Tem gente comentando ali, pô, não consigo ajudar, não sei o que, não tô conseguindo encontrar. Então, é porque é através do e-mail aqui do canal. Beleza? Então, desde já agradeço a todos vocês, desejo também um excelente final de semana. Ó, daqui a pouco tem vídeo novo, hein? Sabadão, final de semana, o bicho vai pegar com muitas informações do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Fica atento aí, fica ligado aí, tá certo? Um beijo no coração. Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.